Mas olhando aqui na lição, e o que me chama a atenção foi depois do pecado, como diz ali em Gênesis 3, o verso 9, diz assim: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Então veja assim que isso mostra um pouco do caráter de Deus, mesmo ele sabendo tudo. Deus não sabia onde Adão e Sabia. Eva estavam. eu, Por eu, que que ele pergunta, sendo que ele já sabia disso? ele queria fazer com que o ser humano observasse, pensasse onde ele estava, o que ele tinha feito. Ele refletisse no erro, ele refletisse na desobediência. E então ele fez essa pergunta e a gente gosta até de fazer ilustrações sobre isso, né? A gente comenta ali, por exemplo, um pai ou uma mãe que vai brincar com o seu filho pequeno, né? E brinca ali de esconde-esconde. E às vezes a criança vai, deita na cama e coloca um travesseiro em cima, né? E acha que está escondido, né? Ou vai atrás de uma cortina e tá o pé ali do lado de fora, né? E às vezes o pai e a mãe falam assim: onde você tá? Tal. Deus já sabia de tudo. Mas, como dizem outros textos da Bíblia, que ele fala assim: vamos aqui, vamos conversar, vamos arrazoar. Será que você não tem que pensar um pouquinho, né, no que você fez? Então é interessante esse relacionamento com Deus. Ele busca o ser humano mesmo após o pecado, né? Isso que eu acho que tem que ser ressaltado. Exatamente, Fábio. Pastor, E a sua percepção? Eu queria até enfatizar uma questão que eu acho que é interessante aqui, em dizer para as pessoas que estão nos assistindo. Uma vez eu ouvi do pastor Amin Rodor o seguinte. Ele disse o seguinte, que a essência do pecado está na relação de dependência ou independência de Deus. Quando Adão e Eva escolhem pelo fruto, eles estão escolhendo ser independentes de Deus, né? E eu acho interessante porque, mesmo diante de tal ação do ser humano, no sentido de, olha, agora eu quero fazer a minha vontade, Deus ainda vai lá e diz assim, olha, eu estou aqui. Porque a pergunta em si, ela não revela o desconhecimento de Deus da localização deles, mas ela mostra que Deus estava presente mesmo em meio à ação de rebeldia dos filhos Adão e Eva. Como se dissessem, olha, agora nós queremos ser independentes, né? É claro que enganados. Mas, assim, é interessante porque é como se Deus dissesse assim, ó, mesmo diante daquilo que vocês fizeram, eu estou aqui. E a pergunta de Deus é para relembrá-los que Deus estava ali e que Deus estava presente. Eu acho que isso é muito interessante, porque a própria lição, ela traz uma pergunta que eu achei fantástica. Ela diz assim, leia Gênesis 3, de 9 a 15, quais foram as principais palavras de Deus a Adão depois que ele e Eva caíram e por que essa declaração é tão significativa teologicamente até os dias atuais. É como se as palavras do passado ecoassem até hoje na mente dos filhos de Deus, dizendo, olha, eu ainda estou aqui. Exatamente. Muito bom. E hoje, como é que vocês entendem essa pergunta de Deus? A gente, ser humano, falho, pecador, enfim, você acha que Deus continua fazendo a mesma pergunta para nós nos nossos dias? Eu tenho essa convicção. Até porque, veja, nós temos aí, hoje, nas redes sociais, entre outras plataformas, né, diversos projetos como esse que têm como objetivo falar sobre a palavra de Deus e a sua vontade. Não seriam estes a voz de Deus demonstrando que Deus está presente, que se importa e que a todo momento busca alcançar o ser humano que em um dado momento quis ser independente? Então, a pergunta que foi feita a Adão e Eva possivelmente pode ser a pergunta que é ecoada nos dias presentes, né? Eu acho que traz conforto também, né? Sim. Porque neste mundo a gente vai ter aflição, né? Sim. Vai ter dificuldade, a gente vai ter luto, morte, né? Vai ter choro, desemprego. E muitas vezes as causas desses problemas somos nós. A gente erra. E Deus, ele mostra aqui que ele se importa conosco. E
tanto para resolver os nossos problemas terrenos, mas também para uma coisa que todo mundo fala que não tem solução, que é a morte. Tem solução para a morte. É Jesus Cristo, né? E Ele é a vida eterna. Então, Ele é o caminho. Então, quando nós vemos ali que Deus ele se preocupa conosco, e não só para nos salvar, eu queria falar um pouquinho do grande conflito, né? Foi colocado em dúvida o caráter de Deus no céu. Então, por isso que a missão tem a ver com Deus. Porque Ele está mostrando para o universo que Ele é amor. Que Lúcifer está errado. Os anjos teriam dúvidas até o sacrifício de Jesus. Depois dali ficou claro, né? Então, nós temos o livre-arbítrio também, como os anjos tinham, de escolher ter um relacionamento com Deus e não viver independente, ou ser dependente, né? Ou ser independente de Deus. Nós percebemos ali que a grande dificuldade é como você consegue ter essa comunhão diariamente, como você consegue se automotivar. Então, eu acho que a lição da escola sabatina ela serve para isso. Tem um dia a dia, né, de comunhão. Exatamente, exatamente. Indo agora para a lição de segunda-feira, vem com o título O Deus que anseia estar conosco. E aqui ele traz 3 textos, né? O primeiro lá em Gênesis